Yogi tudo em cima! Frank é mais do que um simples engenheiro. Ele é um construtor de sonhos, um gênio autodidata que voltou do time skip com um arsenal de tecnologia que nem mesmo os cientistas da marinha foram capazes de replicar. O Frank ficou ali na ilha de origem do Vegapunk por 2 anos depois que o Kuma mandou ele pra lá, e através disso conseguiu aprimorar ainda mais os seus poderes e suas habilidades. Mas durante esse tempo o Frank aprendeu muita coisa sobre as tecnologias de Vegapunk. E se eu te dissesse que o Frank talvez tenha conseguido copiar uma fruta do tipo Logia antes mesmo que o cientista, do que o maior cientista de todos os tempos, Vegapunk? Essa é a teoria que vamos explorar agora, depois da vinheta. Vamos então aqui começar abordando essa teoria mediante a tecnologia proibida de Baltimore, o segredo do país do futuro, a forma realmente como o Vegapunk quis replicar ali as suas habilidades, os seus conhecimentos científicos e que acabou colocando a ilha em um congelamento inacreditável. A gente já tem aqui um vídeo falando sobre como a ilha de Karakuri nem sempre foi dessa forma, nem sempre foi desse jeito, focado aqui de neves e congelamentos e coisa do tipo. Hoje nós sabemos ali sobre esse alagamento, né, sobre o mundo sendo inundado, que talvez até mesmo essa condição climática da ilha tenha sido modificada por causa das ações de Mu e de Joy Boy há 800 anos. Mas nós então sabemos ali através da história do Frank, principalmente sobre a sua história de capa e depois sobre os seus contextos na ilha, que ele acabou encontrando a ilha Karakuri, né, que é a ilha a qual o Vegapunk nasceu. O Vegapunk realmente tem ali a sua concepção. E nós temos que é basicamente uma ilha mecânica do inverno. Após a separação então do Chapéu de Palha, o Frank ele foi lançado para Baltimore pelo Kuma, também conhecida ali como a ilha Karakuri, uma terra de metal, neve e memórias de um cientista lendário que era o Vegapunk, ou que é o Vegapunk. Ao chegar, Frank conheceu os habitantes local, um cão ciborgue, e logo se deparou com um legado enterrado, um legado que estava realmente ali fechado pelo governo mundial, o laboratório abandonado de Vegapunk. E assim nós temos uma das capas mais lendárias ali, uma das capas, um dos contextos históricos de One Piece mais lendários, que é essa capa do Frank dando ali o joinha, né? Basicamente o Oda mostrando que não, vai ficar tudo bem, aconteceu essa explosão, aconteceu essa loucura, mas vai ficar tudo bem. Lá dentro ele acabou, né? O Frank acabou explorando planos de armas nunca antes vista, tecnologia de ponta que o mundo sequer sabia que existia. Frank acidentalmente ali no meio das suas buscas de conhecimento, de reconhecimento, acabou pressionando o botão de autodestruição do laboratório, causando uma explosão que arrancou a sua pele e deixou sua aparência completamente desfigurada. Mas essa explosão revelou algo ainda maior. Por detrás desse primeiro laboratório havia um segundo laboratório secreto. E o que não pode ser secreto aqui nesse vídeo é a sua reação. É preciso que você me mostre se você gostou desse vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e comentando. É muito importante o seu comentário para saber aqui sobre as teorias, as ideias que a gente está trazendo aqui para o canal. É algo relevante, que vocês estão curtindo ou não sobre One Piece. E é claro, você também pode ajudar os conteúdos do canal do Geek Brasil se tornando membro aqui do canal e ainda assim continuando a nos ajudar com um valeu. Então, tanto ali se tornando membro com um valeu, você já continua a fomentar ainda mais os nossos conteúdos aqui no Geek Brasil. Então nós temos a apresentação do segundo laboratório, o cofre perdido de Vegapunk. Ali, escondidos do mundo, estavam projetos que o próprio governo mundial consideraria tesouros perigosos demais para serem conhecidos. E possivelmente, entre eles, planos para armas de luz.
algo que o Vegapunk já estava trabalhando, e aqui mesmo o Frank fala nessa cena sobre modificações genéticas e até mesmo utilização de armas, poderes realmente focados ao militarismo ali do mundo de One Piece. Então é claro que esse laboratório precisava ser trancado ou até mesmo colocado de uma forma a ficar escondido. Sabemos então que em Egghead o Vegapunk ele tentou replicar a Pika Pika no Mi, pelo menos é o que parece. Ele tentou replicar umas Logias da vida, mas acabou falhando miseravelmente. Ele sente tanta amargura sobre isso que ele não quer nem falar sobre o assunto. Ele já pula ali e fala assim, não quero falar sobre isso. Ele fica meio down, né, meio pra baixo, e ele já meio que tipo assim, já muda de assunto pra falar sobre outra questão. Mas nós sabemos que o Vegapunk, ele é muito sistemático. Talvez a sua falha não tenha sido tanta falha assim, visto aquilo que o Frank começou a representar ou a apresentar para nós no pós-time skip. E toda essa ideia de que o Vegapunk ele pode ter tentado ali replicar a Pika Pika no Mi é embasado durante ali as questões envolvendo ao flashback do Sentomaru junto com o Kizaru. Nós observamos ali que o Sentomaru, ele era criança quando o Kizaru e o Vegapunk lhe encontraram. Isso é há muito tempo, isso é pelo menos há 24 anos. O Vegapunk e o Kizaru, eles têm mais ou menos 10 anos de diferença. Então, desde que o Vegapunk era da Mads e o Kizaru entrou na marinha, provavelmente eles têm alguma conexão envolvendo a Karakuri. Talvez ali a forma de conhecimento, a maneira como eles realmente consolidaram essa amizade. Então, é muito provável que o Vegapunk já tenha ou já venha ali estudando o poder dos lasers do Kizaru desde o seu primeiro laboratório em Karakuri. E possivelmente, talvez esse seja ali o segredo do porquê que os laboratórios ali do Vegapunk em Karakuri estavam lacrados, né? Estavam selados mediante ali a só serem liberados através de grandes explosões. Mas o Vegapunk não conseguiu replicar a Pika Pika no Mi. Por mais que ele tenha ficado durante todos esses anos ao lado ali do Kizaru, ele não conseguiu replicar o poder da Logia desta Akuma no Mi. Apenas ali fragmentos, como a tecnologia de lasers de luz que eventualmente foram implementados ali nos pacifistas e também nos serafins. Então, o Vegapunk, ele falha ao não conseguir replicar os poderes de uma Logia em uma Akuma no Mi artificial, uma Akuma no Mi ali clonada. Mas o Frank, ele observando as coisas lá em Karakuri, ele conseguiu observar e entender e adaptar essa tecnologia para construir ali esse poder em seu próprio corpo, para replicar essa habilidade de laser em seu próprio corpo. Laser esse que se parece muito com a habilidade do Almirante. E como eu falei pra vocês, parece, né? A similaridade é muito grande entre as habilidades do Kizaru e também a relação ali do poder do Frank, principalmente com o Frank Radical Beam, né? Que é o próprio poder do personagem. Eu acredito que seja o ataque mais inacreditável ali e forte do Frank. E nós então temos uma definição de que a luz não é só calor, é velocidade, é energia concentrada em sua forma mais pura, a forma realmente como o Kizaru e o Frank são representados através desta visão. Então a gente pode ao menos observar que temos uma linha de pensamento sobre as similaridades dessas habilidades. Assim o Frank acaba retornando do time skip e nos apresenta esta habilidade, né? O Frank Radical Beam, o laser de alta pressão. Nós sabemos que essa habilidade ela tem energia de luz condensada capaz de perfurar aço e destruir navios, arma com tempo de recarga e energia ali limitada, como se fosse uma imitação instável da verdadeira fruta da luz. Isso acaba sendo replicado para nós de uma forma até mesmo interessante, porque o laser do Frank explode como o do Kizaru, queima como o do Kizaru e perfura como o do Kizaru. Então tem coisa aqui, não é simplesmente um laser comum, não é simplesmente ali o Frank emitindo um laser comum, não dá para ser simplesmente um laser comum, tem coisa aqui. Vamos então falar sobre a questão do Frank
ter conseguido copiar uma Logia sem querer. A teoria, ela é clara. O Frank, ele não comeu a Pika Pika no Mi porque ela está juntamente com o Kizaru. Mas ele pode ter conseguido replicar, sem querer, a própria fruta em suas tecnologias, como o Vegapunk fez através dos corpos dos serafins com as paramécias. Lembram que o Vegapunk fala que conseguiu replicar ali as frutas em relação às paramécias nos corpos dos serafins? Mas os serafins, eles ainda são expostos em relação ao Kairoseki, ou aquilo que vem do mar, né, dessas pedras, ou até mesmo ali essa construção que enfraquece os Akumatos. Só que, meus amigos, assim como no nosso mundo, as descobertas científicas são como uma corrida de revezamento, onde a descoberta de um é o start da corrida do outro, o Frank, com o vislumbre ali da genialidade de Vegapunk, pode ter conseguido chegar lá, pode ter conseguido replicar ali uma Logia, mas essa cópia, ela ainda não está completa, ela ainda está incompleta, ou pelo menos incompleta, como Vegapunk sempre fala, né, que suas cópias às vezes acabam falhando. Será que falharam mesmo? Esse pensamento do Vegapunk pode ser do devido fato de que os principais ataques que o Kizaru possui, o Frank não consegue replicar, nem mesmo os seus serafins e nem mesmo ali os pacifistas. Pelo menos não ainda. O Frank pelo menos não consegue replicar esses tipos de ataques. Mas tem um detalhe muito importante nesses ataques do Kizaru que são determinantes para eu acreditar que o Frank realmente vai ficar com o poder da Pika Pika no Mi, não necessariamente da mesma forma como o Kizaru utiliza, mas pelo fato da representação que esse poder possui. Isso porque as habilidades do Kizaru são reflexos dos 3 tesouros sagrados do Japão: a espada Kusanagi, o espelho de Yata no Kagami e também ali a Yasakani no Magatama, né, que é a pedra preciosa, também representado aos 3 tesouros, do que os 3 tesouros estão ligados a quem? A Amaterasu, a deusa do sol da mitologia japonesa. Lembram que eu falei para vocês que estava vindo aí 2 teorias que iria realmente mexer com o canal? Então, essa é a primeira teoria e é muito importante vocês lembrarem sobre essa questão. É muito importante que a Pika Pika no Mi fique do lado dos Mugiwaras, porque ela é a própria luz do sol. E como nós vimos, o Kizaru, ele é o único almirante que dança como Nika e celebra como Nika, mas ele não acredita no poder de Nika, porque se ele acreditasse no poder de Nika, ele tinha abandonado já as ações dos almirantes e também da marinha e do governo mundial. Mas ele celebra e ao mesmo tempo age ali como uma dança em referência a Nika. Só que temos um paralelo muito interessante também com outro personagem que teve a sua Akuma no Mi clonada. Esse personagem é o Kaido. O Kaido era para ser um libertador que nem Nika. Ele recebe ali uma das frutas ali em God Valley, acaba pegando ali uma das frutas da Lin Lin que ela acaba roubando de God Valley e deveria moldar o mundo para trazer a liberdade, mas ele acaba trazendo mais opressão para o mundo através da guerra e assim acabou caindo, acabou realmente decaindo ali na sua própria visão de mundo. Então, por não acreditar em Joy Boy barra Nika e por se opor a Joy Boy, quis a história que sua fruta fosse replicada e comida ali por um dos aliados do Luffy, o Shogun atual de Wano, Momonosuke. A forma realmente como o personagem tem essa réplica, então a gente pode observar que o Oda já fez isso na sua história. Pegou personagens que poderiam ser aliados do Luffy, mas não quiseram, não se tornaram ali aliados de Joy Boy, simplesmente criaram ali uma temática para se opor ali a essa figura de Joy Boy que vinha em sua ascensão. Então o que foi que aconteceu? O poder acabou caindo nas mãos de alguém que é aliado do Deus do Sol. Logo, se a própria luz não quiser seguir o Deus do Sol, ela arrumará um jeito de replicar este poder. E o Frank é a pessoa mais próxima a conseguir fazer esse feito, a conseguir replicar esse feito. O Frank vai ser o primeiro cientista a conseguir replicar uma Logia para trazer o poder da luz
para o lado do Chapéu de Palha, para ter essa emissão completa dos poderes do Sol. Da mesma forma como a Wowonomi veio parar nas mãos do futuro Rei dos Piratas neste combate contra Imu-sama. O fato é que, por mais que não esteja nas mãos no bando dos Mugiwaras, nós sabemos que o Momo é leal ao Luffy até o fim dos infernos. E lembra que eu falei pra vocês que a fruta, na visão do Vegapunk, está incompleta? Aos olhos do Vegapunk está incompleta? Pois então, o Franky já mostrou na batalha contra o Senhor Pink que pode usar os poderes da luz até mesmo em seus socos. Eu até fui ver aqui no mangá e também na parte colorida, porque a gente sabe que o anime exagera pra caramba. Mas tanto no mangá colorido quanto também no mangá preto e branco, nós observamos que a luz ali do Franky começa a sair em seus socos. Então ele começa a reforçar os seus socos quando ele ativa ali o Franky Iron Box e a luz começa a sair ali de suas mãos. O que pode remontar de que talvez o Vegapunk esteja observando que para ter o poder replicado de forma perfeita, precisa realmente usar os 3 tesouros envolvendo ali ao Deus do Sol, a deusa do Sol da mitologia japonesa. Mas o Franky está utilizando a fruta do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Como o Franky, ele é um ciborgue, ele pode até mesmo replicar os efeitos da Akuma no Mi em seu corpo robô, sem perder assim a capacidade de nadar. Tudo caminhando para que Franky faça algo histórico, faça história. Algo que nem mesmo o maior cientista de todos os tempos, Vegapunk, conseguiu fazer. Isso seria um feito absurdo do Franky. Absurdo do Franky, com toda certeza. Franky é um homem que, sem comer uma fruta do diabo, desafiou as leis da ciência e está chegando o mais perto de dominar a luz que qualquer outro ser vivo, depois do Kizaru, é claro. Um gênio das armas, um monstro do aço e um pirata que já está no futuro.